tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 28 de novembro de 2012, quarta-feira. O verbete é de 2492. Ele tem 6 páginas, 48 elogios e 17 máximos. O tema é subestimação da finalização da GESCOM. A especialidade é experimentologia. Quem redigiu o verbete com muita classe, está ali muito bem acompanhado, foi o professor Alexandre Nonato. Definição. A subestimação da finalização da GESCOM é o ato da consim pré-autora de livro, artigo ou verbete não dar o devido valor, cuidado ou atenção à fase final da conclusão da obra escrita pessoal, seja na checagem de informações, retificação de erros, aprofundamento de ideias, preenchimento de lacunas, clarificação ou exemplificação de conceitos. O nível da linearidade autopensênica pré-autoral, o mater pensene pessoal do pré-autor. A subestimação da finalização da GESCOM, a gestação consciencial escrita, o livro conscienciológico, a anti-GESCOM, a GESCOM inacabada, o livro mal feito, a obra mal revisada, as sugestões desprezadas, a acabativa ruim do texto, a subestimação da finalização da autobiografia, a subestimação da finalização da heterobiografia, a assídia, o desleixo, o descuido, a indisciplina, o apriorismo, a apagogia, a preguiça mental, a fadiga psíquica, a sedução da simplificação. Eu li apenas algumas linhas da fatologia, tem mais de 20 linhas. A ausência do estado vibracional profilático na escrita do livro pessoal. O pseudo-parapsiquismo usado para justificar a publicação da obra. A semi-parapercepção do autor ofuscando o autodiscernimento na escrita. O assédio extrafísico evidente nas entrelinhas do livro. O acidente de percurso decorrente da obra. O amparador extrafísico, lanterna de cego. Na argumentologia, nós temos aí o tópico da caracterologia com 26 aspectos essenciais a serem considerados pelo pré-autor na finalização da obra pessoal escrita. Vale a pena ver isso aqui, que é muito sério esses 26. Na remissão, de 12 verbetes, nós destacamos 5. Acabativa interassistencial. GESCOM. GESCOM ectópica. Incompletude e síndrome da subestimação. Frase enfática. A acabativa planejada da GESCOM é evidência de autocrítica e de autodiscernimento do autor, ciente dos efeitos sadios do pensamento interassistencial, grafado na próxima intervenção. Você já passou por alguma experiência de finalização de GESCOM escrita pessoal? Qual o saldo desta vivência? A bibliografia específica tem 3 fontes bibliográficas. Agora, aqui nós temos a mega análise com João Carlos, com João Paulo, são 20 itens. Acabativa, autocrítica, autoorganização, conclusão, dispersão. Omissão, revisão, retificação, ansiosismo, detalhismo. Exaustividade, incompletude, pendência, displicência, pré-GESCOM. Pré-autorado, autodiscernimentologia, conscienciografologia, psicossomatologia e gesconologia. O verbete essa tarde do dicionário é antidemocraciologia, o argumento é politicológico. Ele só tem uma página e pouquinho, que está fácil para expor o processo da política aí no caso, que compõe a antidemocracia. Agora aqui, questionamento. Tenho participado de algumas aulas e assisto às tertúlias com minha mãe. Moro na França há mais de 5 anos e estava estudando economia na faculdade por aqui. Gostaria de dizer que a comunidade europeia ainda fica com um conceito na prática, no cotidiano e culturalmente falando,
ainda há muita divisão entre os países por aqui. Ultimamente estávamos debatendo esse tema na universidade com a crise econômica. E chegamos à conclusão de que a crise na Europa é moral, onde ainda existem muitos tabus e onde a Alemanha decreta as ideias, a França conceitua e os outros países apenas seguem as regras. Poderia comentar? Isso aqui seria bom, foi justamente o que foi falado ontem, que chegou agora. Agora, o que nós achamos é o seguinte, em parte eles têm razão. A nossa própria presidente ontem estava falando que ela deu contra lá na Angela Merkel, pela situação lá da Alemanha, é justamente isso aí, que estão fazendo muita pressão em cima. Em parte tem razão. Uma outra coisa que está errada, que nós falamos aqui também, é o problema da Catalunha querer se autodeterminar como um pequeno país novo lá e fazer o separatismo. Isso é loucura, não é isso? Até um certo ponto parece, não é ideal. Tudo visando o dinheiro deles, estão defendendo o bolso. Gostaria de saber se o exercício de olhar estereogramas contribui para o desenvolvimento da clarividência. Olhar estereogramas causa estrabismo, algum tipo de problema na visão? Não. Estereograma não causa nada de estrabismo, nem nada disso não. Ele apenas melhora o modo da pessoa ver os detalhes daquilo que ela esteja enxergando. Então, às vezes, é importante. Agora, também não melhora, nós não podemos falar que isso melhora a clarividência. Não é através de detalhes que a pessoa vai ver o processo da clarividência desse jeito, não é assim. Agora, o estereograma é muito bom para a pessoa ver, por exemplo, a revisão de um texto. Ela vai ver mais os defeitos daquilo que está escrito errado, nas entrelinhas, ou naquilo que as palavras estão escritas erradas e outras coisas mais. Vale a pena ver estereograma assim, para a pessoa ter facilidade. Ela olhar e destacar logo imediatamente, isso é importante. Professor, já pesquisou algo a respeito de Joanna Amanda Frost, conhecida por Joe Frost? Ela é babá, escritora e personalidade da televisão britânica, conhecida por Super Nanny. Considerando o trabalho de desassédio policármico que ela realiza com seu programa e através dos seus livros técnicos, saberia dizer qual o nível evolutivo dela? Poderia comentar? Não, eu não sei até agora nada. Eu vi alguma coisa dela, mas não posso afirmar, não. Eu não tenho competência para saber o problema do nível evolutivo dessa moça. Preciso de ver isso com calma. Agora, Álvaro Betógrafo. Em Fatologia, página 7, 11ª linha. Poderia nos explicar profilaticamente como funciona o negocinho para acelerar a revisão do livro? É o negocinho. Bom, boa tarde. Essa questão do negocinho entra no processo de quando a gente quer forçar a barra para a publicação, para o artigo, para o manuscrito, o que seja, passar e ir logo, né? Então, esse negocinho, ele muitas vezes não vem nem explicitamente, ele vem, às vezes, nas entrelinhas, de uma maneira sutil, e nem sempre a gente observa, pelo menos na minha opinião, com uma má intenção. Às vezes é um processo que a pessoa está fazendo aquilo porque ela está exausta, ela está cansada, chegou no limite dela, então ela começa a apelar para negocinho, porque ela chegou no limite dela, né? Só que nem sempre ela se dá conta que ela está no limite dela e que de repente ela tem que insistir um pouco mais ou esperar mais um pouco, né? E aí os negocinhos vêm às vezes em reflexões, expressões que a pessoa faz, por exemplo, mas não dá para ir assim mesmo, mas será que tem que fazer isso mesmo, né? Tem que avaliar cada caso e o contexto, né? Mas às vezes fica evidente que aquele ponto que está sendo apontado numa revisão por várias pessoas, muitas vezes, é importante para aquela obra fluir melhor, ter mais coesão, ter mais coerência, e aí o problema é quando isso, a pessoa não percebe isso e passa batido, né? Eu vejo que um dos grandes problemas que acontece nessa subestimação da finalização da GESCOM é isso, quando o autor ou pré-autor chega no seu limite, e às vezes ele não vislumbrou o quanto de trabalho que ele realmente precisa fazer para concretizar aquilo, o quanto de desassédio é necessário para fazer aquilo, especialmente num contexto que a gente está falando de GESCOM, né, que entra aí a conscienciologia, o paradigma consciencial.
E nesse caso aí, está mexendo com TARES, está mexendo com esclarecimento, está mexendo com desassédio, está mexendo com multidimensionalidade, e isso tudo tem um peso diferente do que uma obra que é meramente intrafísica, acadêmica, literária. Então, o peso é diferente nesse caso. E aí, isso aí é o que eu vejo nesse sentido. Em Parafatologia, página 7, segunda linha, poderia falar sobre o pseudo-parapsiquismo usado para justificar a publicação da obra? Esse é um exemplo de negocinho, né? Não sei se foi a mesma pessoa que perguntou, mas poderia ser colocado aí como uma justificativa para fazer negocinho. E às vezes também acontece em função do fato da pessoa estar no limite dela e tal, e a pessoa começa a apelar, por exemplo, em situações que ela começa a utilizar, mas olha, isso aqui eu não posso mexer nisso daqui porque eu tive uma experiência muito séria, extrafísica, com um amparador. Tudo bem, até pode ser autêntico aquilo que ela está falando e escrevendo, só que muitas vezes, ao colocar no papel, a ideia que ela quer expressar, ou o contexto que aquilo foi inserido, não está claro, não está coerente, não está válido, né? Então precisa amadurecer e melhorar, e às vezes, em alguns casos, até descartar. Então, isso eu vejo como um exemplo de até negocinho que aparece nessas circunstâncias, né? A gente está levando em consideração aqui que a pessoa está, às vezes, até com boa intenção, querendo concretizar aquele trabalho, mas muitas vezes esse trabalho acaba chegando no limite da pessoa do trabalho. E aí, às vezes, acontecem esses problemas que ela começa a subestimar essas coisas. Não, vamos fazer isso rapidinho, para ir logo, porque já deu no meu limite, né? Isso nem sempre é explícito, mas eu observo que isso acontece com bastante frequência. Em Caracterologia, página 9, item 2, poderia nos detalhar a respeito da boneca do livro? Naquela listagem, né? É na listagem? Caracterologia, página 9, item 2. Item 2, da boneca do livro. A boneca está aqui, é o descuido na etapa da verificação da boneca do livro para ganhar tempo, cumprindo o deadline do lançamento da obra. Olha, o que acontece é o seguinte, a boneca do livro é a prova que a editora manda antes de imprimir o livro na gráfica. Essa é uma etapa muito importante, porque às vezes todo o trabalho que você fez ali de anos, sozinho, com revisores, na editora, pode ser prejudicado por um detalhe, às vezes, do erro da gráfica que foi enviado. E essa é uma etapa muito importante, e aí é válido a pessoa manter atenção nesse momento e não querer passar isso rapidamente, porque às vezes tem aquela condição assim, atrasa uma coisinha ali, atrasa outra aqui, dali a pouco, olha, tem a boneca, mas de repente a gente pode fazer uma coisa rapidinho, olhar, né, assim, a distância, e aí para cumprir o prazo do lançamento da obra. Às vezes pode acontecer um problema, um erro no livro, em função disso, né, aparecer o erro em função disso que não foi observado ali nessa boneca, que é justamente a parte final ali da prova do livro. Então, essa prova ela é muito importante. Já teve situações, por exemplo, que eu observei, que às vezes a boneca chegou sem uma página do livro. Né? Então, como é que é isso daí? Fica prejudicado completamente o conteúdo da obra. Né? Você está ali crescendo na página 27, na hora que você quer ler, cadê? Sumiu, não tem a página. Então, isso é muito sério de se observar. Nesse contexto, eu vejo também duas situações que hoje possibilita, né, com a tecnologia e tudo mais. O ideal é sempre ver a boneca impressa. Mas tem também hoje, algumas editoras trabalham com isso, até pelo menos quando eu estava no conselho da Editares, tinha esse processo de observar a distância com recursos que são praticamente idênticos. O ideal é ver o impresso, mas às vezes para adiantar o trabalho, dá para ver a distância através de um programa que eles mandam, você acessa virtualmente e você vê a prova ali impressa como você veria pelo computador, na tela do computador, como você veria impressa. O ideal eu vejo ainda que é sempre o impresso. A revisão é melhor pelo impresso, sempre é. Mas às vezes para adiantar algumas coisas ali, pode ser válido sim a pessoa começar a ver, ela já vai achando alguns erros pelo virtual. Tá? Citaciologia, página 6, última linha. A gente sempre acha que está bem onde a gente não está. Rui Barbosa, poderia comentar, por favor? Pois
na citaciologia aqui, eu procurei destacar duas frases um pouco diferentes, né? A primeira do Paulo Coelho, que destaca a questão da leniência mais artística, né? Quer dizer, ele coloca, vou citar aqui antes, né? Aprendi que todas as músicas que deram trabalho não fizeram sucesso. Todo livro que dá muito trabalho não está maduro, na opinião do Paulo Coelho. Não está aqui nas referências, eu esqueci de incluir, mas isso foi uma declaração que ele fez na Rede Globo, numa entrevista, não há muito tempo, foi esse ano mesmo, em que ele destacou essa questão de que, na opinião dele, tudo que é difícil demais, uma música ou um livro, é porque não está bom, não está maduro. Então, na opinião dele, o negócio tem que fluir rápido, né? E a opinião do Paulo Coelho, inclusive, é que não se deve fazer tanta revisão para não mexer no contexto, na energia da obra e tal. A Conscienciologia já caminha para um processo diferente, né? Não só a Conscienciologia, a ciência, de maneira geral, caminha por aí, né? Do detalhismo e tal. A gente pode dizer, então, no meu ponto de vista, pelo menos, que toda GESCOM dá muito trabalho. Quer dizer, é o contrário do que está sendo falado aqui. E aí nós temos também a frase aqui do Rui Barbosa, que fala: a gente sempre acha que está bem, onde a gente não está bem. E isso tem a ver com a questão da subestimação da GESCOM. Muitas vezes, então, uma premissa que eu parto aqui desse verbete é o seguinte: a subestimação da finalização da GESCOM, ela pode pegar qualquer pré-autor, autor de livro. Pode ser daquele que está iniciando o seu primeiro verbete, artigo, não tem experiência ainda com a escrita, àquele autor de mega GESCOM. No meu ponto de vista, ele pega qualquer tipo de autor. A diferença vai ser o percentual, pode ser 1%, pode ser 10%, pode ser 60%, que aí já seria algo, do meu ponto de vista, que estigmatizaria a obra, né, passando de 50%. Mas um grau pequeno sempre vai existir, né? Isso é inevitável, numa finalização de um verbete, de um artigo, de um livro, isso porque a gente não tem tanta experiência ainda em vários campos de conhecimento. Isso, na área de publicação de livros, aparece, né? Isso não tem como. E aí essa frase eu achei que vem bem a calhar nesse sentido, justamente por isso. Muitas vezes a pessoa pode achar que ela está muito bem naquela área. Não, eu já tenho experiência com isso. Mas aí é muitas vezes nesse momento que a pessoa cai do cavalo, que ela subestima achando que ela está muito bem, né? Então é um paradoxo. A pessoa às vezes até tem experiência, mas ela subestima, e aí é que aparecem os problemas. Alexandre, nesse ponto mesmo, é a Tânia Guimarães. Oi, Tânia. Nesse ponto mesmo, eu ia lhe perguntar por que você está dizendo que quando você acha que terminou, você está bem, você não está super estimando, aí você está dizendo subestima. Então, não seria uma superestimação? Olha, eu estou bem, aqui eu terminei, aqui eu finalizei, aqui eu já coloquei tudo. Por que isso é uma subestimação? Não, ela pode ser uma superestimação também. Mas nesse caso aqui, ela pode ser uma subestimação no seguinte sentido: a pessoa se vê numa condição de ter experiência naquela área, de achar que ela já domina aquilo, então ela subestima o próximo empreendimento dela. Então é nesse sentido que eu coloquei a subestimação, mas dependendo do contexto pode ser também superestimação, né? A superestimação nesse caso é quando a pessoa, como você falou aí, ela se acha acima da média e por isso ela perde a noção da realidade, ela perde a autocrítica dela. É dessa forma que eu vejo. Então depende do contexto aí, Tânia. Não seria, você acha, quer dizer, a pessoa efetivamente está achando, está entendendo que já terminou tudo, que já escreveu o que tinha que escrever, já atentou para todos os 28 revisores que disseram e não está bem. Gente, ela tem que avaliar o contexto dela. Isso acontece. Estudo é ocioso. Discutir isso é o ociosidade. Perder tempo. Escreva, que vai chegar um tempo que não tem mais nada. Você já sabe tudo o que presta e o que não presta. E não vai ter dúvida de nada que você faz. Não precisa voltar atrás. Bobagem. O processo é escrever. Escrever. Agora, para dominar o processo. Mas o escrever não depende só da pessoa. Escrever para dominar o processo. Ela vai escrever depende da pessoa. Encaminhar para as pessoas. Pois é, mas escrevendo é que a pessoa amadurece o processo, sabendo a coisa correta, cosmoética e evolutivamente.
De modo que essas bobagens, isso aí acontece para quem é jejum, quem está engatinhando o negócio. Outra coisa, em literatura, isso tudo aí é conversa fiada. Sim. Aí é conversa fiada de um literato e conversa fiada de um político. É besteira. Então é do Rui Barbosa. Não dê tanto valor para isso. A hora que você tiver confiança naquilo que você faz, você dá uma bela banana para a opinião pública. Mas, Tânia, o que eu vejo... Fatologia, página 7, segunda linha. A anti-GESCOM gostaria que aprofundasse. Isso aí ela está pedindo aí. Ah, sim. Bom, então vamos começar pela definição de GESCOM. Questão? Né? Anti-GESCOM. A GESCOM é uma gestação consciencial, é uma obra evolutiva que pode ser um livro ou algo que não é escrito. Mas no caso aqui a gente está falando de um livro, né? Então é uma obra que vai dar frutos evolutivos para outras pessoas e também para a própria pessoa. Uma anti-GESCOM seria o que vai contra esses princípios. Ou seja, é uma obra que ao invés de dar frutos evolutivos, ela compromete mais a pessoa, ela estigmatiza a pessoa, ela não faz o esclarecimento, ela faz a confusão, né? Então, nesse caso aí, a gente observa... Um autorrevezamento do crime. Exatamente. Então, recrimina a pessoa outra vez. Exato. Efeito, página 8. Os efeitos nocivos das incompletudes. Que é isso aí, né? Gostaria também que nos explicasse. Os efeitos nocivos da incompletude. Efeitos nocivos são os efeitos negativos, os efeitos ruins, né? Então, o que acontece é que justamente essa subestimação, essa incompletude, quer dizer, a falta de pegar a acabativa, né, de uma maneira mais correta do que está fazendo, seja numa coisa mais simples ou mais complexa como um livro, pode gerar efeitos ruins para a pessoa. A começar pela própria exposição da fragilidade, às vezes, da obra que ela está fazendo, né? Então, eu vejo assim, é claro que nenhum trabalho é perfeito, ninguém está pregando aqui o perfeccionismo, mas uma coisa que eu vejo muito importante, isso às vezes fica bem claro na obra que ela está fazendo, é importante que ela dê o máximo de si naquele trabalho que ela vem desenvolvendo. E esse máximo de si, não só fazer a pesquisa daquilo que ela pensa, etc. e tal, mas também de ir além, observando as heterocríticas que ela recebe, os feedbacks que ela recebe, e ver o que ela pode fazer com isso, né? Eu acho que esse sentimento íntimo com relação ao que ela pode fazer, ela tem, em geral, a gente observa isso bem claramente. A pessoa, quando ela está mais tranquila dentro dela, é que ela dê o máximo de si, né? O problema, muitas vezes, dessa incompletude, os efeitos nocivos disso, é que a pessoa deixa passar e, às vezes, pode ver o arrependimento da pessoa não ter dado mais do que ela poderia, ou o arrependimento de uma omissão, de um erro, de algum problema também mais sério, né? Então, eu acho que essas possibilidades desses efeitos que eu vejo assim na prática. Alexandre, Oi? Eu quero te parabenizar que esse verbete está assim, muito criterioso, muito bem feito, e tudo que você faz e tudo que você escreve é tudo perfeito. Nossa. Eu nunca achei um cacófato Olha, a revisão aqui não mostrou isso. Não achei, nunca. Mas tudo bem. Uhum. Parabéns. E Obrigado. outra coisa, eu queria saber se você já está escrevendo algum outro livro. Sim, eu estou escrevendo 2 livros, e aí, assim, é interessante, né? Eu estava pensando sobre isso, que eu estou pensando em escrever mais 2 verbetes que me vieram a partir desse. Eu pensei em fazer sobre o planejamento da GESCOM, detalhando algumas etapas, como eu fiz aqui da finalização. Porque esse já está nos finalmente, né? Agora aí tem o planejamento da GESCOM também, que é a rotina, etc. E um outro que eu pensei também, que é uma demanda que eu vejo, assim que aparece, eventualmente, é a questão do ponto de partida da GESCOM. Ou seja, como que a pessoa escolhe o tema e o que ela deve fazer a partir da escolha desse tema. Vai ajudar então, muito as pessoas, Então, são essas questões. Esses são verbetes, né? Sim. E aí, assim, isso vai até me ajudar, porque, assim, não é porque a pessoa já escreveu alguma coisa, que ela já domina aquilo, ou aquilo vai ser mais fácil. Eu tenho visto agora, pela minha experiência, né, de estar escrevendo mais né, obras, nesse momento, que até certo ponto, começa tudo do zero de novo. Então, assim, você escreveu uma obra, você está ali trabalhando, só que começou do zero, você vai ter que... O contexto é outro, né? Então, na época que eu escrevi o JK e o Inversão, era um outro contexto, era uma outra rotina que eu tinha, era um outro trabalho, era um outro momento, e o momento que eu estou hoje é outro,
E isso tem que ter uma adaptação, tem que ter uma... não adianta, é como se você ressomasse de novo, né? Então é uma outra obra, um outro contexto, são outras particularidades, e a gente não pode ter essa ilusão de que vai ser mais fácil. Algumas coisas talvez sim, mas outras permanecem a mesma coisa, como se você tivesse que começar tudo de novo, né? Tá, então é isso. Eu queria perguntar para o professor Valdo, hoje o professor Valdo falou na mini tertúlia que nós devemos fazer uma chapa, né, para escrever qualquer coisa. Na página 10, o Alexandre colocou os critérios. Aqui já tem uma possível chapa, não tem na última linha de critérios? Você pode fazer 1001 chapas. Aqui o dele, ele colocou objetivos claros, público-alvo, desenvolvimento, coerência. Não, já existe tem uma um chapa. monte de manual de redação por aí afora, é redaciologia. Agora, o que eu dei é uma técnica avançada, drástica, decisiva, radical, extremista e outras coisas mais por aí afora. É a mais braba que tem, que é a que ajuda mais as pessoas, é o que vocês precisam, é aquela. Agora, eu vou expor isso tudo no curso do dia 20 de janeiro, tá certo? Agora, Ivone, a Editares e a Unescom também tem materiais detalhando essas questões, tá? Porque como, no caso aqui, esse está bem no contexto da finalização. E eles têm esse material detalhando também mais aspectos com relação à elaboração do livro. Então, vale a pena procurar eles também, porque tem esse material. Tempo atrás, inclusive, saiu um jornal da Editares, detalhando vários critérios com relação à publicação, que ajuda bastante isso. Nonato, aqui a fatologia, na sétima linha, se podia aprofundar aqui a ausência do detalhe essencial. Esse detalhe essencial, ele não é uma coisa simples, porque ele aparece realmente com o trabalho, com a mão na massa, com a pessoa mexendo ali constantemente na obra dela. Nem sempre esse detalhe essencial aparece de cara no começo, porque a obra ela vai evoluindo, ela vai amadurecendo com o tempo, com as exposições que ela faz, ela traz um verbete aqui, ela faz um artigo, ela faz um debate, uma exposição, um curso, e isso vai aparecendo com a própria demanda que as pessoas vão trazendo muitas vezes. E aí é que ela vai chegar às vezes no essencial, porque muitas vezes ela pensa que o essencial é algo que tem a ver com aquilo que ela pensa, mas às vezes não é. Às vezes o essencial é outro ponto que ela não viu ainda, ou viu, mas não deu tanta importância. Então, esse detalhe do essencial, eu vejo que a fase mais séria aí é justamente nessa finalização da obra, porque é ali que a coisa fica bem evidente. E nesse caso que eu vejo, já que está na fase da finalização aqui, que a gente está colocando, às vezes esse detalhe essencial é um parágrafo a mais, uma página a mais, que vai fazer toda a diferença naquele conteúdo que às vezes já está aprovado, já está bem revisado e que precisa para ressaltar e dar força à obra. Tá? Então, eu posso citar um exemplo pessoal aqui. No caso do JK, esse detalhe do essencial, que eu demorei um pouco a perceber isso, foi aquele capítulo da conscienciometria do JK. Aquele capítulo, eu não tinha aprofundado ele já tinha sido aprovado, mas ele estava, vamos dizer assim, ele não tinha sido detalhado como ele está hoje, né? Pode ser ainda mais detalhado do que está, mas o que acontece é que, do modo como ele está, que ele estaria, né, assim, antes de publicar, se eu deixasse do modo como estava, ia perder muita informação interessante, ia perder uma parte significativa da obra, que é entender a personalidade dele, né? Então, esse detalhe do essencial vem, e eu recebi esses feedbacks dos revisores, né? Olha, aprofunda mais aqui, e às vezes nem é uma revisão assim crítica e tal, mas aprofunda, isso aqui é interessante, por que você não vai mais a fundo? E às vezes aquilo é essencial, e vários revisores vão te passando aquele feedback, você não dá aquela importância, porque tem outras coisas mais sérias para ver, às vezes, de forma, ou coisa de erro e tudo mais, e você passa batido aquilo. E eu vejo que hoje, nesse ponto, avaliando os feedbacks, avaliando o curso, o que a pessoa ressalta para ela, esse é um capítulo que é um dos capítulos essenciais do livro, e que eu detalhei um pouco mais, já estava escrito, mas eu detalhei um pouco mais no final.
É isso que eu ia perguntar, porque uma que você recebeu da revisão, né? E era uma coisa importantíssima. Agora, aqui na fatologia, a 10ª linha é a psicose do revisor. Sim. A psicose do revisor é uma coisa séria, porque ela geralmente acontece com o pré-autor, o autor que está trabalhando firme na sua obra. Eu acho que é inevitável se passar por isso. O que eu vejo que... Por quê? Por causa da exigência da exaustividade, trabalhar firme e tal. O que eu acho, que eu tenho visto que vale a pena fazer, muitas vezes, quando chega no limite, é a pessoa dar uma parada, dar uma respirada, para depois retomar isso daí e ver a obra dela, o artigo, o livro, com outros olhos. Às vezes é interessante dar uma descansada mental, né? A pessoa está numa rotina, às vezes, diária com aquilo ali, tirar umas férias de 15 dias, um mês, ou até mais, dependendo do caso, para ela olhar com um olhar diferente, né? Ela vê alguns detalhes que ela não ia perceber, e essa psicose começa a aparecer justamente quando a pessoa começa a ver que ela não consegue, não flui mais o trabalho de conteúdo, de revisão. Às vezes é necessário fazer isso para que ela possa sair dessa psicose. Talvez seja a consequência do estresse dela querer fazer sem parar. A gente pode fazer uma analogia com outros campos, né? Por exemplo, você está trabalhando numa área muito específica, profissional, ou num outro campo. Às vezes chega um ponto que você está tão estressado com aquilo ali que o teu rendimento naquele trabalho profissional ou em outro campo cai. O que precisa? De umas férias, mudar o foco, né, para ver se a pessoa, né, ela começa a ter outras experiências, descansa um pouco a cabeça, e aí ela retoma o trabalho num outro patamar. Tá? Então, essa questão do timing, às vezes, é um outro ponto que eu vejo subestimado na finalização da GESCOM. Às vezes tem um timing que tem que ser realmente respeitado. E eu trabalho com essa questão de mexer com a escrita, com edição, com revisão, e o que a gente observa é que, assim, especialmente no campo profissional, né, às vezes mas vamos acelerar isso daí para sair rápido. Mas sempre tem perdas quando tem essa aceleração. E isso é bem sério de se pensar, né? E aí, quando acelera, você observa claramente as perdas que tem isso no campo profissional. E no caso de uma GESCOM, que a gente está falando aqui, acontece também. Eu acho que isso Alexandre. Tem que ficar atento. Alexandre. Oi. Você poderia tirar uma dúvida em parafatologia, na 2ª e 3ª linha, a semi-para-percepção do autor, ofuscando o autodiscernimento na escrita? Desculpa, eu não escutei direito. Você está falando da semi... Na 2ª e 3ª linha. Semi-para-percepção, né? Isso, do autor, ofuscando o autodiscernimento. A semi-para-percepção é um verbete, né, do professor Valdo, que está disponível na enciclopédia, que diz respeito a uma interpretação equivocada que a pessoa faz de uma para-percepção dela. Então, a pessoa vivencia um fenômeno, alguma coisa até relacionada com amparadores mesmo, mas ela interpreta de uma forma equivocada. Ela puxa a brasa para a sardinha dela, não tira o egoísmo e outras coisas mais. Isso é uma coisa muito séria, então, que ela tem que observar, manter sempre o senso crítico, porque às vezes ela quer insistir num ponto, forçar a barra com alguma coisa da GESCOM dela, em função de uma experiência que ela não interpretou direito. Né? Então, isso ela tem que avaliar sempre a lógica dos fatos, observar se aquela experiência realmente se encaixa com aquilo que ela vive, né? Porque às vezes ela vai até justificar um erro dela com base numa experiência que ela teve, que pode ter sido uma fantasia da cabeça dela, ou a interpretação foi equivocada. É nesse sentido que a gente colocou aqui. Né, da pessoa não se deslumbrar com esse processo. A gente tem que levar em consideração o parapsiquismo, sim, é importante, isso é um ponto essencial em obras da Conscienciologia, mas sempre manter esse senso crítico, porque essa parapercepção, ela tem que encaixar, ela tem que ter lógica dentro do contexto daquilo que ela está trabalhando. Se ela não tem que avaliar até que ponto é uma semi-parapercepção. Quer dizer, ela não interpretou direito, ela viu uma parte do problema só e puxou a brasa para ela. Tá? Foi isso que eu quis dizer aqui. Tá, Alexandre, eu queria voltar à questão que o Arlindo tinha perguntado a você da psicose do revisor. Então, aqui você está falando de uma psicose de um revisor autor,
Aquele autor no seu texto que vai revisando e aí não termina, é isso? Não termina, continua. Porque eternamente. Não, tem que ficar melhor. Não, isso não está legal. Eu quero ver aquele outro livro. Eu quero... Isso. Agora, essa psicose do revisor, você acha que existe também? É mais difícil pelo seguinte, bom, em primeiro lugar é o seguinte, todo autor, ele deve ser revisor, né? Revisor do seu próprio livro, em primeiro lugar. Revisor, autor. Né? Exatamente, revisor. Ele está revisando a própria obra. Revisor, né? Exato. É mais difícil acontecer com o revisor, que não é autor da sua obra, quer dizer, você passou o livro para outra pessoa, porque ele está fora, ele não está condicionado. Então, por mais que ele esteja atarefado com outras coisas, ele não está viciado, e ele vai ver coisas de cara que você não viu. Sim. Isso é uma coisa assim, é um princípio, Tânia, que eu vejo na revisão, bem óbvio. O revisor, né, você está trabalhando 10 anos naquela obra sua lá, vamos supor. O revisor, ele vai bater, que nunca pegou aquele livro ou aquele manuscrito, vai bater o olho, ele vai ver coisas que você não viu. Por quê? O micro-universo é diferente. Né? E outra coisa, a pessoa não tem nenhuma relação com aquilo. Isso, então, acontece, é inevitável. Né? E essa psicose, ela acontece quando a pessoa está, do autor, né? Ela acontece quando a pessoa está muito compenetrada naquilo. Fissurado. E que faz parte, ela vai ter que, né, superar aquilo ali com o trabalho mesmo, isso é inevitável. E por isso que tem a fase da revisão, que é muito importante. Por quê? Nem sempre a pessoa, aliás, quase nunca. Isso nunca acontece, que a pessoa vai ter autocrítica suficiente para pegar os pontos essenciais na revisão que precisa. Por isso que tem a revisão. Mas, em tese, todos os autores que terminaram seus livros e foram publicados, eles conseguiram alcançar essa excelência. Não é isso? Que conseguiu tem que perguntar para cada um. Né? Pois é, assim, revisar. No meu caso, por exemplo, JK, o livro, ele passou por mais de 20 revisões. Então foram vários anos de trabalho, mas assim, eu fiz questão que fosse dessa forma, talvez nem precisasse ser dessa forma, mas eu fiz questão que fosse assim, porque era um livro crítico na seguinte questão: ele é um livro que ele é interdisciplinar. Ele fala de conscienciologia, ele fala de historiografia, história, né? Então ele é um livro que ele vai chegar e de repente, se tem algum erro crasso, mais sério ali, não é só o meu nome que está ali, é da conscienciologia. Então a pessoa vai olhar aquilo ali e vai falar, bom, essa conscienciologia não presta, tem um monte de furo aqui na parte histórica, na parte biográfica, jornalística. Né? Okay. Foi por isso até que eu fiz uma discussão inicial na introdução do livro, em relação à minha visão com a parte de biografia, por isso, né? Porque não existe só uma visão dentro da historiografia em relação a como se funciona uma biografia. Eu quis deixar claro para o meu leitor isso. Né, que eu tinha noção das diferentes visões e que eu tinha optado por uma. Né? Então, esse cuidado ele tem que ter nesse sentido, dependendo da obra, às vezes, não é por causa da pessoa, da incompetência da pessoa, é a exigência que a obra faz. A obra dela exige que tenha mais revisões. Né? E isso acontece, a gente observa bem claramente. Outros livros, às vezes você vê, a pessoa faz em um ano, passa por 3 revisores e vai ser publicado. E está tudo certo. Por que está tudo certo? Porque às vezes já era para a pessoa ter feito aquele livro, ou às vezes já está maduro, já é um tema que não exige tanta revisão, tantos detalhes. Né? Não quer dizer que seja pior, tá? Mas isso acontece, isso é uma realidade que a gente observa. Agora, há livros que exigem mais, dependendo da complexidade, exige mais. Tá ok, muito obrigada. Alexandre, você coloca aqui na página 9, no item 13, não sei se você já comentou a questão da capa. A importância que tem a capa para passar o esclarecimento, a informação, a mensagem. A capa, né? O item 13. Tá, o item 13. Não, 3, isso. 3. A leniência de não acompanhar a produção da capa, incluindo a checagem da prova da capa para aprovação final de cores, tipo e tamanho das fontes. Esse é um ponto sério, né? Porque a capa é a primeira coisa que o leitor vai ver, a lombada também, mas muitas vezes na prateleira, mas a capa é o que chama mais atenção. E esse é um ponto muito sério, né? Um ponto que eu vejo, por exemplo, é a relação do autor com a pessoa que vai fazer a capa. É importante isso, porque tem que ter uma afinidade, tem que falar uma linguagem similar para que aquilo possa fluir, né? Porque a pessoa que vai fazer a capa,
ela tem que conseguir traduzir o pensamento do autor. E essa relação ela é muito importante, né? Então, eu tive sorte de, nos 2 livros, de ter profissionais competentes trabalhando com as capas que saíram muito boas. E a outra coisa é a própria prova dessa capa, que tem que chegar e você tem que ver do modo como ela vai ficar. Ou seja, a gramatura, a cor, o tipo de fonte, né? Só para dar um exemplo aqui, pegando até o... Se o papel suja fácil... Qualidade do papel. Tem uma que postaram aqui ontem. E eles mesmos falaram, esse tipo de papel suja logo, vai ficar sujo. É difícil. Esse outro aqui não. Isso aí é novidade. Eu me lembro de uma situação, até envolvendo o livro do professor Valdo, na época... 700 experimentos que eles vão lançar. Mas era o outro livro. Foi na época em São Paulo, o Losch foi lá para resolver as coisas da impressão do livro Projeciologia, e a gente foi lá na UESP para ver os finalmente e tudo mais. Na hora que a mulher traz para a gente a capa do Projeciologia, era uma outra cor, não era esse azul, era um azul mais escuro, que ficava quase preto. Então, o Losch ficou branco nessa hora, ele pegou assim, ele não está aqui agora, mas ele lembra bem dessa história. E aí, qual foi o problema? O problema é que ele estava com uma numeração, porque vem as cores, né, vem numerações e tal, mandaram uma numeração diferente do que eles tinham lá, trocaram, e ele estava com uma numeração, a gráfica estava com outra, e aí eles botaram aquela azul, que era de uma outra cor, e aí teve um trabalho todo de refazer ali, que já tinha começado e tudo mais. Mas é um problema, você veja que é uma sutileza, às vezes está tudo certo. Qual que é? O número 43, né? O 43. Mas o 43 que você tem, o que o outro, né? Então, nesse caso, o Losch sempre fez isso na época do IPC, né? De ir lá, verificar os livros e tal, justamente por isso, para não dar esse problema de ter essas questões aí. É muito sério isso aí, então. Professor, sempre fui muito ligado à minha família, irmãos e pais. Sou a caçula e percebo o meu compromisso para com eles, e esse me tem como referência. Mas de tempos para cá me sinto desligando desse grupo. Tenho menos necessidade de estar tão junto, como se estivesse saturando, mas sem rancor ou briga. Só não é mais como antes. Percebo que gostariam que estivesse mais junto como antigamente. Hoje os vejo de uma maneira mais consciencial do que romântica. Estou meio dividida nesses sentimentos. Não gostaria que se sentisse abandonados, mas não quero estar absorvida como antes. Será que estou perdendo o sentimento por eles, ou estou amadurecendo a relação que era muito passional? Poderia, por favor, me ajudar a entender o que está se passando? Estou um pouco aflita. Escuta, você viu a hora que me entregou isso aqui, né, Roberto? 5 minutos antes eu escrevi isso aqui. Parecia que eu estava esperando aqui. Maturidade. A maturidade da consciência lúcida ultrapassa sempre a autoridade dos pais a partir de determinada fase da existência humana. Os pais não geram a consciência, geram apenas o corpo humano. O que vocês acham? Essa eu me antecipei. Expliquei tudo. Pensa bem. Você está ficando madura. É o máximo. Parabéns para você. Professor, o chamado despertar da Kundalini e o sexo tântrico teria alguma relevância do ponto de vista da conscienciologia? Não. Isso é besteirada aí do orientalismo. Primeiro, despertar de Kundalini, geralmente, o que eles querem dizer, processo de assédio. Quase sempre autoassédio. Porque Kundalini existe até a pré-Kundalini. Todo mundo tem isso. E ela funciona o tempo todo. O que tem é que não funciona até um ponto que aquilo vai, a pessoa mesmo que está sentindo vai acusar aquela realidade. Agora, o que é que se passa? Sexo tântrico, o que a gente precisa é de dominar o sexo até um certo ponto para não haver exagero e ficar livre dele o mais depressa possível. E caminhar para a transafetivologia. Isso é que manda. De modo que esse negócio de Kundalini, além da Kundalini, existe a pré-Kundalini, que eles não esquecem disso. Professor, gostaria de um esclarecimento do que pode ser os sonhos que estou tendo. Vejo as pessoas da cintura para cima. Os lugares a que chamam a atenção é a clareza e a lógica dos diálogos. Na maioria deles, refuto com lógicos contrapontos dos diálogos. Lembro de que tudo e várias vezes as pessoas dos sonhos queriam que tomasse uma decisão errada.
mas eu faço opção por atitude com ética. Que pode ser sonhos lúcidos, pode ser sonho lúcido, pode ser assédio, pode ser também pesadelo. O melhor que você faz é anotar isso aí e ver o que vai acontecer. Com o tempo, você domina o onirismo. Agora, tem que trabalhar muito com mental soma para dominar o onirismo, tá? Gostaria de saber sobre quem faz rever sempre no mesmo horário, somente à noite, se isso pode ser bom ou não. Olha, depende, né? O que a pessoa está fazendo com isso? Qual a intenção da pessoa? Agora, ó, seria bom você ler o manual da TENEPS. Vai te ajudar. Agora, professor, acredito que na empresa em que trabalho estamos sendo alvos de ataques extrafísicos. Sinto que as energias estão terríveis. Pratico o EV e sinto o efeito bem ameno. Mas os outros funcionários veem vultos e sentem dor de cabeça e arrepios o dia todo. Tudo que meu patrão e os funcionários tentam fazer não obtém sucesso. Parece que nadamos na gelatina. O que poderia ser feito para melhorar? Esses dias fui a uma médium que diz que tudo isso se deve às diversas inimizades que meu patrão criou e os diversos feitiços que foram enviados para que a empresa fosse fechada. Poderia comentar? Olha, o caso todo é o seguinte, essas coisas ocorrem, é preciso ver o ambiente, como é que está e qual a intenção dos responsáveis. Agora, ó, eu vi aqui os dados da TENEPS, nós vamos trabalhar aí em favor de todo mundo, a partir dele. Agora, para o nosso amigo professor Alexandre, em Fatologia, página 7, quarta linha, poderia explicar o que é a assídia? Esse aí está sem dicionário, tá? A assídia é um verbete do professor Valdo, na Enciclopédia da Conscienciologia, provavelmente deve estar disponível aí na internet, no site da Tertúlia, e diz respeito à condição da pessoa preguiçosa, da pessoa que ela não dá o devido empenho ao trabalho que ela estabelece. No caso aqui a gente colocou porque tem a ver com a subestimação da finalização da GESCOM. Às vezes a preguiça dela, o corpo mole, vai fazer diferença nos detalhes da GESCOM que ela vai desenvolver. Em Sindromologia, página 8, final da primeira linha, poderia abordar a síndrome da praia? A síndrome da praia, a gente estava comentando aqui agora, né? A síndrome da praia é uma condição, tem até em Florianópolis, né, a gente estava comentando aqui, se fala do horário da praia, né? Olha, deu um horário, vão para a praia. Mas, enfim, o que a gente está colocando aqui é da condição excessiva, não do lazer em si, da pessoa que leva a vida boa e ela não está acostumada a um trabalho mais intensivo com relação à escrita, com relação à pesquisa, né? Então, nesse caso aqui, a pessoa que tem essa síndrome da praia, muita vida boa e tal, ela pode ter uma dificuldade com a realização da GESCOM, ou até mesmo nessa finalização aí, que alguns detalhes são bem importantes. É nesse sentido. Alô. Já que estamos na nossa área, eu teria algumas questões, só já que perguntaram o que eu ia perguntar. Ah, tá. Primeiro, com relação à boneca. Eu aprendi no jornalismo e nas próprias editoras que trabalhei, que se chama boneco. Então, não sei se a tendência atual, devido ao incremento do feminismo, que o valeu boneca também, são válidos dois nomes? Boneca e boneco já existe há 60 anos. Boneco? Eu escrevo desde 1900 e lá vai fumaça, você está entendendo? Há mais de 60 anos. Boneca e boneco já era usado. Depende do editor, entende? De quem está fazendo o processo, etc. Ambos os sentidos. Isso é antigo comigo. Tá, então tá bom. Outra coisa também, se falou aí com relação à psicose do revisor. Eu até estava lendo a síndrome e escrevi um artigo até sobre a síndrome da psicose do revisor. Essa é a síndrome do revisor, não do seu livro, mas o revisor de outras coisas, que a Tânia até, eu acho que estava em dúvida. Porque é aquela pessoa que quer corrigir tudo, até bula de remédio, se passa qualquer erro, tabela de preços, tudo isso. Essa é a síndrome do revisor dos outros. Então, isso praticamente um toque, né? Aí.
Então, não sei se poderia colocar como síndrome do revisor, mas já está na fatologia Sim, como a psicose do revisor. Existe, não sei, eu sofro dessa síndrome, não sei se outros sofrem também. Entendi. Nesse caso aqui seria até o oposto disso, na subestimação, né? Porque na subestimação a pessoa estaria no outro oposto, né? Da superestimação. Pessoa deixar de lado. E eu vi também na relação da caracterologia aqui, você apresentou todos os itens, como se a pessoa já tivesse uma editora. Então, eu parto do princípio de que o autor, às vezes, sem editora, então, a procura de editora ou de edição. Então, não sei se, não li todo, se está incluindo alguma coisa com relação à editora. Porque já é uma dificuldade do autor novo, que não tem editora, procurar editora, e é algo que deve ser considerado muito pelo pré-autor, até pela dificuldade de encontrar uma que edita a sua obra. Você já tem editora, parece que você partiu já do fato de nós termos editora aqui. Eu parti de dois princípios. Uma, que a gente está falando aqui do paradigma consciencial, então eu já considerei que a pessoa está encaminhando para editares. Certo. Então eu pensei aqui basicamente editares, tá? Mas não que ela não possa aplicar em outro contexto. Sim. Né? E outra coisa também que eu pensei é que, mesmo não sendo a editares, já está na finalização. Né? Então a finalização, para mim, já inclui a questão de que ela finalmente já entrou na editora. Ok. Né? Aí teria que incluir isso em outro verbete, aí, talvez um verbete de planejamento, alguma coisa assim. Né? Ok. Só queria então que eu explicasse o paradoxo. Paradoxo. Qual? O único paradoxo. Deixa eu ver aqui. Página 8. Qual é a página? Página 8, paradoxologia. Paradoxologia. Sim. O paradoxo do autor experiente subestimando a finalização da própria obra. A gente comentou aqui um pouco antes, né, que eu vejo que não é porque a pessoa já publicou alguns livros, já tem algum livro impresso, já tem experiência com a escrita, que ela deve subestimar essas fases todas da escrita e da finalização. E pode acontecer. Né? Às vezes a pessoa superestima, né, que é o que a Tânia estava comentando, e isso passa. Né? O que mostra também uma certa inexperiência, um paradoxo que também mostra a inexperiência dela, a inexperiência de cair nesse erro. Né? Até porque mas eu vejo que assim, a natureza humana não falha, então esse tipo de situação pode acontecer. Quer dizer, ser um autor experiente, não excluo até de ser um autor de mega GESCOM, e a pessoa, de repente, subestima alguns aspectos da finalização da GESCOM. Pode ser 1%, mas é uma subestimação. Certo. Até porque todo livro, para mim, sempre foi um parto, e um novo livro é quase como um novo filho. Exatamente, um trabalho muito grande. Alexandre, na página 9, você poderia falar do item número 8, quais são esses cuidados que a gente tem que ter para fazer reentrevistas e confirmar dados? As entrevistas, né, a ausência de entrevistas e reentrevistas para confirmações, revisões e aprofundamentos de informações na fase final do livro. Sim. Aqui no caso, ela tem que ver o objetivo do livro dela, se é necessário se fazer essas entrevistas, né? Mas eu vejo que, como você perguntou aí, no caso das reentrevistas, né? As reentrevistas, eu vejo que elas são importantes, no caso, para confirmar informações pontuais. Às vezes ela é necessário. E às vezes não é nem um capítulo inteiro, às vezes um parágrafo exige, para você colocar aquele posicionamento ou para você modificar, que você consulte profissionais, especialistas naquela área. Então, por exemplo, uma questão no livro de inversão existencial, que foi bem crítico, e era um parágrafo só aquilo ali, e que foi complicado a gente editar, chegar no formato que está hoje, foi a questão lá da pílula do dia seguinte, que é um assunto muito controvertido, complexo, e que a gente viu a necessidade, num dado momento, de consultar mais profissionais médicos para ver opiniões diferentes e ver o que a gente poderia fazer com aquela informação. E, de fato, a gente viu que o problema era tão complexo que, justamente, a gente reformulou o parágrafo, né? Não era nem um capítulo sobre isso, para deixar ali mais claro o nosso posicionamento. Né? Então, esse é um exemplo.
outras questões específicas. Às vezes você vai falar alguma coisa que não é da tua área, você vai falar alguma coisa de fisiologia, você não é médico, você vai falar alguma coisa de um campo, é bom você consultar alguns profissionais, passar para revisão, e se já passou, de repente, mas esse ponto aqui, é isso mesmo? Então, é esse cuidado que eu vejo que é necessário ter nesses contextos. E assim, no caso também de você entrevistar a pessoa e ela contar alguma história, depois é necessário checar para ver se aquela informação está correta, ou a gente reentrevista a pessoa? Como que seria isso? Olha, aí depende do caso, né? Às vezes... Porque a pessoa pode se confundir na hora da entrevista, né? E dar a informação errada. Pode. Aí depende do caso. Às vezes, você vai vendo isso com a convergência de outras entrevistas, com o estudo de bibliografia mesmo, você vai checando aquela informação com o que é dito, né? Ou você resolve isso colocando entre aspas a entrevista da pessoa. Segundo tal pessoa, coloca entre aspas todo o trecho que ela colocou, né? Porque aí, no caso, a responsabilidade ela não é exatamente sua, mas daquela pessoa, é a opinião daquela pessoa, deixa claro que é a opinião da pessoa, e você analisa depois o que interessa. Tá? Mas às vezes é necessário checar, sim, às vezes se é uma informação muito importante, às vezes vale a pena, olha, você falou isso, queria que você aprofundasse um pouco mais, eu vi outras informações assim, é isso mesmo. Né? Vale a pena fazer isso. E quando você faz entrevista, você grava normalmente? Eu sempre gravei. E aí você depois guarda esse material durante um tempo? Eu tenho guardado. Fica guardado, Eu tenho guardado isso aí. Tá. E aqui na página número 7, na parafatologia, é o último item, o papel do tenepsismo nas GESCONs. O que você, assim... Desculpa, o qual? Parafatologia, sim. Página 7. O papel do tenepsismo nas GESCONs. Esse é um outro que eu quero trazer um verbete também sobre isso. Eu vejo duas condições aí. Uma é o autorado influenciando no tenepsismo. Então, às vezes a pessoa lança o primeiro livro e não faz TENEPS, que é o meu caso. E aquela condição dos efeitos do livro, às vezes predispõe a pessoa a acelerar o início da TENEPS dela. E a outra condição é a pessoa que já faz TENEPS e aquilo afetando a GESCON que ela está escrevendo, o livro que ela está fazendo. Então, são duas condições diferentes. Né? Quando você escreveu o JK, você não fazia TENEPS, exatamente. Né? E agora você está escrevendo outros livros e faz. Que diferença que você percebe? Não, faz uma diferença muito grande, porque quando você trabalha com uma pesquisa, quando você está estudando, aquilo faz uma evocação, e essa evocação vai para onde? Essa é a diferença que eu vi, entende? Na TENEPS, então, isso é mais trabalhado, você tem mais atenção a alguns aspectos que passaria batido se você não fizesse ou só trabalhasse com energia, né? Porque tem uma conexão maior com os amparadores, você percebe mais, tem um pouco mais de lucidez com relação ao que está acontecendo na sua pesquisa. Essa é a diferença que eu vejo. E também de encaminhamento, assim, eu vejo que essa foi uma coisa interessante, porque quando eu lancei o JK, né, assim, aí eu ia dando curso e tudo mais, era interessante que essa era a pergunta que as pessoas faziam. E como é seu TENEPS? Mas eu não faço TENEPS. Mas como que você não faz TENEPS? Porque a pessoa percebia, né, que justamente com todo o processo histórico, as evocações que fazia, né, assim, ficava meio estranho uma coisa sem a outra, né? Ficava meio... as pessoas tinham essa interrogação, né? E depois, aí eu estou até escrevendo sobre isso, como que desencadeou o início da minha TENEPS, num outro verbete e tal, decorrente disso, né? Mas eu vejo assim, dessa forma, acho que são coisas que são convergentes, e no meu caso, eu acho que assim, o JK teve um papel fundamental para o início da minha TENEPS, e eu vejo que hoje também, essa questão de eu estar fazendo algumas obras, a TENEPS tem ajudado a ter ideias, insight, a desafogar um pouco também o trabalho que é feito da pesquisa, né? Dessa forma que eu vejo. Obrigada. Ô Alexandre, na página 7, parafatologia, na segunda linha, o pseudo-parapsiquismo usado para justificar a publicação da obra e a seguinte, a semi-parapercepção. Você pode ampliar essas duas? Peraí. Página 7. É a parafatologia, né? Parafatologia, segunda linha. Certo.
O pseudoparapsiquismo usado para justificar a publicação da obra, a gente já chegou a comentar um pouco aqui na pergunta que falaram da semi-parapercepção, né? A pessoa tem que, no meu ponto de vista, sempre manter o senso crítico dela com relação às percepções, às parapercepções que ela tem, né? Muitas vezes ela pode ter uma vivência autêntica, positiva, de alto nível, com um amparador, mas às vezes a interpretação que ela faz daquilo nem sempre corresponde à realidade, corresponde a uma interpretação subjetiva que ela faz. E muitas vezes, quando ela se vê numa situação em que ela está exausta, está cansada, quer partir para outra, ela não aguenta mais a revisão do livro ou a rotina de escrever o livro, às vezes para ela justificar, seguir em frente, passa por cima disso daqui, ela usa essa condição do parapsiquismo. Não, mas quando eu escrevi isso aqui estava muito bem amparado, né? Não, tudo bem, pode ser verdade, só que o que uma coisa tem a ver com outra, né? Então, assim, são duas coisas diferentes. Então, nesse caso, a pessoa tem que manter o senso crítico dela e sempre avaliar ali o contexto específico, né? Então, seria uma certa tendência religiosa nossa, né, de utilizar algum argumento de poder para chancelar aquilo que ela está fazendo, que muitas vezes não tem mais argumento. Ela esgotou os argumentos, então ela vai utilizar o argumento daquilo que ela viveu e que ela acha que é certo. Só que uma coisa às vezes não tem a ver com a outra. Ela pode ter tido um amparo, ela pode ter tido uma extrapolação, ela pode ter sentido algo de alto nível, mas não quer dizer que aquilo justifique o que ela fez naquele contexto específico, né? E às vezes são coisas até pontuais, muito específicas, não é nada que compromete a obra como um todo. Ou sim, né, tem que avaliar também o contexto aí. E a semi-parapercepção também vai por aí, né? A semi-parapercepção é a interpretação que a pessoa faz equivocada da parapercepção dela, né? São duas coisas relacionadas. Alexandre, na página 10, em referências, o esquecimento da revisão final minuciosa das referências bibliográficas, seja em relação às omissões ou quanto aos livros descartados nas revisões do conteúdo. Você poderia ampliar essa importância? Sim. Aqui essa questão das referências é um ponto sério, né? Porque existem, primeiro, assim, a coisa mais básica, né? Que você não pode esquecer uma referência de algo que você citou relevante no seu trabalho, né? Então, isso entra até a questão de plágio, né? Tem que tomar cuidado nesse sentido. Às vezes a ideia de outro autor, você tem que dar o crédito para aquele outro, né? E mencionar isso. Então é uma questão aí de cientificidade mesmo. E o outro ponto também, que eu já passei por isso daí, é uma situação até curiosa, às vezes a situação em que você deixa de incluir um item na revisão, lá nas referências bibliográficas de um autor, e às vezes aquela pessoa se ressente porque você não incluiu o contexto dela. Então ela acha que é uma coisa pessoal, mas não é, né? Aquilo passou batido. Então eu coloquei nessa questão aqui da subestimação, porque é uma subestimação isso até certo ponto. Você está subestimando quer dizer, então você tem que levar em consideração às vezes que a pessoa não vai ter maturidade, ou às vezes assim, aumentar a atenção com isso, porque a ausência pode causar um transtorno com outra pessoa que se sentiu ofendida porque ela não foi incluída as referências dela. Né? Uma coisa que a gente vê também hoje são as referências do endereço da internet, né? Que você vai olhar, ver se consegue acessar, você não consegue acessar. Muitos estão errado o endereço, está escrito errado. A técnica básica, nesse caso, que se recomenda para utilizar, é colocar a data de acesso, o último acesso, porque ali, pelo menos, é aceitável, né? A pessoa acessou ali, de repente o site saiu do ar, ou aquilo, mais, né? Isso é aceito, então é interessante que a pessoa coloque quando foi que ela acessou, para que fique claro, né? Que a questão aí, de repente, pode não ser com ela, é com o site, né? Esse é um problema da webgrafia, né? Justamente que ela é efêmera. Também queria ver aqui com você na 9, na foto, né, o descaso com a qualidade das imagens e fotos utilizadas, esquecimento dos créditos e das autorizações por escrito. Isso Então, existem alguns livros, né, que eles vai exigir às vezes que a pessoa coloque mais fotos, que é o caso
caso do JK exigiu isso, né, questão histórica e tal. É mais interessante para a leitura a questão de você marcar com as fotos, para aquilo criar um rapport maior. Então, essa questão, primeiro ponto, da qualidade das fotos. Você tem que tomar cuidado com isso. Às vezes você vai conseguir a foto, você me consegue essa foto e tal, aí vem baixa qualidade. E às vezes nem sempre a pessoa entende daquilo ali. Então é bom ela estudar se vai exigir isso, essa questão, porque ela tem que pedir uma qualidade boa, aquela foto, porque às vezes vem numa qualidade, aí fica pequenininho, você não consegue utilizar. Né? Eu tive esse problema com o JK, que às vezes vieram algumas fotos numa qualidade que não foi muito boa, algumas foram descartadas, outras ficaram pequenininhas mesmo, porque não podia, ia estourar a foto, né, a imagem. E outra questão importante aqui, né, mencionada, é a questão dos créditos e autorização por escrito. Toda foto que você publica, você tem que dar o crédito ao autor daquela foto. Tem que achar o autor. Né? Ou seja, mesmo que seja uma foto informal, mesmo que seja uma foto, é importante dar o crédito para saber quem é o autor daquilo ali. É como se fosse uma referência. Né? E a outra questão aqui, por último, crédito e autorização por escrito. Ela é importante de ser feito, por exemplo, no caso de a pessoa pode conseguir fotos com profissionais ou com arquivos históricos. Então, nesse caso, ela deve pedir, né, para se resguardar a autorização por escrito, e esses locais às vezes até pedem que a pessoa faça para usar com uma finalidade específica. E se é uma foto pessoal, às vezes é bom pedir, mesmo que seja por e-mail, não é o ideal, mas às vezes a pessoa está muito distante, não tem como ter contato com ela, pede uma autorização simples por e-mail, que já ajuda a resguardar nesse sentido. E às vezes não tem necessidade de comprar esse direito? Se é uma foto de um profissional, sim. Sim, né? Então, no caso, por exemplo, o JK lá, teve várias fotos que eu queria colocar, umas 5 pelo menos, eu não coloquei em função disso. Pedia R$500 numa foto, um absurdo, né? Quer dizer, não faz sentido. Eu, pelo menos, não vi sentido em incluir, embora algumas fossem muito boas. Dá para contornar. Né? E outras você consegue gratuitamente e tal. Então, tem que ver cada caso. Mas, em geral, se é um livro histórico, consegue, assim, em arquivos, você consegue coisas boas. Ok, obrigado. Obrigado. Alexandre. Sim. Por favor, você poderia comentar na página 9, o item 18, sobre a Recim? Poderia ampliar? Sim. O desprezo em relação ao impacto do travão proveniente de falta de recins indispensáveis para o posicionamento interassistencial teático dos princípios defendidos na obra pessoal. Esse é um dos pontos que eu considero um dos mais sérios em todas as fases. Ou a falta de tudo. A parte do processo do desassédio da produção. De tudo. Mas o que eu vejo aí, o principal, é esse item que está destacado aí, recim. Né? Toda obra escrita, no caso de um livro, aí, que é uma coisa mais relevante, de mais impacto, ela exige uma recim do autor. Né? Não só uma recim, mas acho que várias recins. E isso a gente observa na prática, acho que é até um ponto consensual aí dentro da Editares, da Unescom, quem aí está mexendo com isso, percebe claramente isso, que tem certos pontos, o livro não avança se não houver essas recins. Né? E isso vem de uma forma muito natural e a pessoa encara ou não. Né? Isso, ela não precisa ficar preocupada com isso porque vem. Né? Aquilo aparece espontaneamente com o próprio trabalho e aquilo de alguma forma... identificar a origem de identificar? Qual é a recim que é necessário? Eu posso te dar alguns exemplos aqui. Tá? Na fase, por exemplo, da escrita do livro, já aparece a primeira recim que eu vejo, que é a pessoa criar uma rotina para escrever. Isso já exige uma recim. Que é a pessoa sentar na cadeira e fazer. É uma coisa tão simples, mas que se a gente for avaliar o nosso dia, nem sempre é. Então eu estava falando aqui antes, né, que cada livro é como se você ressomasse de novo e
e começasse tudo do zero. É mais ou menos isso. Então, quer dizer, eu tenho 2 livros aí, só que não quer dizer muita coisa, porque como eu estou num momento diferente na minha vida hoje, num outro contexto profissional, com uma outra rotina, você tem que recomeçar tudo de novo, porque é tudo diferente. Claro que você não vai recomeçar do zero, né? Você tem algum know-how, alguma coisa, mas é como se fosse do zero. A sensação que dá é que tudo de novo, é como se você tivesse ressomado, aí você tem que aprender a andar, falar, tudo de novo, porque o livro começa do zero, né? Então, esse ponto, por exemplo, na questão aí, a Ivone perguntou do que eu estou escrevendo, né, atualmente, esse é um ponto que eu estou passando no momento, que é assim, conseguir instalar uma rotina de escrita novamente que eu tive, de pesquisa, né, que eu consegui fazer isso com os 2 livros, e eu estou querendo fazer novamente essa rotina, não tendo ainda as condições ideais, mas tem que fazer, né? Então, esse é um momento, esse é um exemplo de recim que eu passo mais uma vez, no 3º e no 4º livro, e aí sim vai, né? E aí, qual que eu vejo que é o ponto da recim? A mais comum, as desculpas, né? Então, qualquer desculpa que a pessoa arruma na questão para justificar a não rotina dela, na escrita do livro dela, se ela considera uma prioridade, tá, gente? Estou falando aqui da pessoa que fala, não, eu quero escrever um livro, eu quero desenvolver, isso é uma prioridade, isso está entre as minhas 3 primeiras prioridades da minha vida hoje. Então, acho que essa pessoa, se ela ainda está dando desculpas, muitas desculpas, ela está precisando de alguma recim. E essa recim é encarar alguma coisa que ela precisa fazer, mudar, para implantar na rotina dela o hábito da pesquisa, da escrita, né? Então, esse é um ponto muito interessante que eu destaquei, porque é o momento que eu estou hoje, que eu já sou autor de livro, mas eu estou de novo engatinhando. Então, numa fase específica que exige isso, né? Então, mais uma vez, e aí você tem que pensar nas particularidades daquele momento e deixar as desculpas de lado para começar a engrenar com isso daí, né? Enfim, aí tem várias fases, né? A outra fase que eu vejo são as fases dos feedbacks, que também não é fácil. Quando você então já começa a ganhar o teu livro, ele vai, deslancha, ele ganha um corpo, e aí você acha que já deu o máximo de si, e aí você começa a receber seus primeiros feedbacks, e não é bem aquilo que você estava imaginando, né? Isso é algo que pode ser extremamente frustrante para o pré-autor, porque às vezes ele acha que está ao máximo, e dentro da visão dela, ela deu o máximo de si, e às vezes deu mesmo, só que não é assim, né? Então, uma coisa é como você enxerga a tua obra escrita, outra coisa é como outras pessoas estão vendo. Esse é um outro ponto de recim sério também, né? E aí as revisões, eu vejo que o que vai exigir, isso que eu estava comentando com a Tânia agora há pouco, cada trabalho exige uma quantidade de revisões específicas, algumas vão exigir muito mais, né, do que outras. Então, são aspectos aí que eu vejo, são vários recins que a pessoa vai passando. E outra coisa, às vezes recins de teática também, né? Ela vai colocar um ponto no livro dela que ela não tem tanta teática assim, né? Alexandre, esses são pontos, então, que depende do caso, em cada um vai ser uma história. É importante até participar desses eventos, vai ter a Semana da Escrita e tal, que aparecem essas experiências de outros autores, outros pré-autores, e você vê a diversidade que tem em cada caso. É bem singular, mas aparece. Alexandre, professor, enquanto esteve na maçonaria, o que soube sobre os Illuminatis? Eles ainda existem, o que querem? Não, eu nunca dei valor para isso, que é muita seita alterada, né? Esses aí são dos brabos. Um evoluciólogo poderia visitar a tertúlia ou estragaria o anonimato? Pergunta para ele. Aqui é aberto para todo mundo, até para os consréus de todo tipo, aqueles 100 tipos de consréus que eu falo lá no Homens Urbanizados. Então, o evoluciólogo é super bem-vindo, super bem-vindo. Vou fazer uma cirurgia para a colocação de uma haste no fêmur. Existe alguma técnica ou maneira que eu possa fazer no momento da operação para sair do corpo consciente e me ver os médicos até mesmo sair daquele local? Não, a melhor coisa que você faz é pensar positivamente e ficar tranquila a respeito do processo. É o melhor que você faz.
Professor, o senhor falou agora há pouco sobre melhorar e ter controle do mental soma. Como posso conseguir essa melhoria? Olha, o processo todo é olhar todos os verbetes da enciclopédia da Conscienciologia que falam sobre mental somatologia. Lá tem muitas técnicas para a pessoa controlar o mental soma e dominar o psicossoma, ou seja, arranjar um jeito da pessoa ficar com o autodiscernimento sobre o comocionalismo. E na enciclopédia há muitas técnicas que a gente mostra como é isso. Professor, gostaria que me informasse qual a natureza das inteligências que influenciam as respostas dos oráculos, como tarô, búzios, caracteres geomânticos, são tudo guia cego. Professor Alexandre Nonato, o que te inspirou a escrever a sua primeira GESCOM sobre o ex-presidente JK? Essa é uma história longa, né, que, inclusive na introdução do livro, no prefácio, ela é explicada com mais detalhes, né? Mas, eu, resumindo aqui, eu acho que diz respeito ao interesse pessoal que eu tenho em biografias, em política, e também teve todo um contexto específico aí de outras pessoas envolvidas nessa pesquisa que conjuminaram para eu pesquisar aí com um apoio, né, para poder realizar esse livro e fazer, né? Eu acho que o JK também é uma personalidade que tem relação conosco, da Conscienciologia, e acho que é isso daí. Em resumo é isso, acho que tem mais detalhes na introdução do livro aí que você pode ver. Em Teoriologia, página 7, poderia abordar a passagem do primeiro 1% da teoria para os 99% da vivência do autorado profissional? Então, essa questão é justamente com a prática, né? Enquanto a pessoa não conseguiu ainda estabelecer uma rotina de escrita, de pesquisa, e ela tem que ver qual a fase que ela está, então, no livro dela, eu observo que ela ainda está mais na teoria do que na prática. A prática é quando justamente ela começa a vivenciar esses pontos que a gente está debatendo aqui, que passar desses gargalos, das desculpas que ela estabelece para escrever a obra dela, já criar uma rotina para isso, encaminhar para revisões. Então, tudo isso daí ela vai saindo da teoria para a prática até concretizar, de fato, a obra dela e ter um pouco mais de prática aí nessa questão autoral. Professor, por que, a priori, certas manifestações parapsíquicas assombram algumas consciências? Devido ao espetáculo. Você sabe, esse negócio de espetáculo dá ibope. A TV Globo está com um negócio chamado Fantástico há anos. Então, eles gostam de show, o povão gosta do espetáculo, da grandeza do problema, tudo isso. Por isso que esses fenômenos parapsíquicos saem da rotina, chama muita atenção. Agora, falar em espetáculo, eu queria falar para vocês que o nosso amigo César comprou aqui o livro A Construção do Mito Mário Palmério, acabou de sair. É sobre o problema, isso aqui é defesa de tese de um nosso amigo, um pesquisador aqui do Paraná, que ele defendeu uma tese de pós-doutorado, de doutoramento aqui com esse livro. Eu estou vendo que realmente, assim, à primeira vista, ele andou, foi em Uberaba, fez um levantamento de todas as publicações, mais ou menos da época, muita coisa que tem aqui. Agora, eu vi pouca coisa sobre a dona Cecília Palmério, sobre o doutor Lauro Sebastiano Fontoura. Tem umas coisas assim, de omissões de quem não é do métier, quem não viveu, quem não esteve lá, né? Ele a gente vê que é totalmente jejum, é de fora. Agora, é muito interessante, principalmente no meu caso, eu gostei muito do livro, agradeço muito ao defensor da tese, porque tem muitas ilustrações, um levantamento aí muito claro das coisas do Mário Palmério. Agora, é importante o livro de qualquer maneira, porque não tem nada nesse sentido. Agora, que tem alguma lacuna, que era já de se esperar, isso é inevitável. A gente é devido esperar alguma coisa nesse sentido. Porque faz muito tempo, a situação é difícil. Agora, eu quero dizer o seguinte, num dos anúncios do Lavoura e Comércio, aqui na página 261, porque o livro tem mais de 300 páginas, tem uma fotografia das minhas lá,
da época da odontologia, porque eu trabalhava lá. Então, esse aqui eu lembro quando tirou. Eu apareço aqui, ó. Eu sou um dos rapazes que está aqui na foto do livro. Entende? Agora, escolas para o povo, assistência social, a Universidade do Triângulo Mineiro, Mário Palmério, e as coisas todas que havia. Agora, eu lembro isso aqui, que foi na aula, eu ainda não era estudante dessa aula, não, mas eu era da administração. Então, eu ajudava o doutor Peregrino. Essa aqui é a aula do Peregrino de cirurgia bucomaxilofacial. E a gente estava lá quando eles tiraram uma foto de uma das intervenções que estava sendo feita. E todo mundo de jaleco, tudo arrumadinho, pequenininho. Mas essa foto é das nossas, das minhas, eu acho que eu tenho até isso guardado. Entende? Foi uma das primeiras lá, a gente de jaleco. Eu, nessa ocasião, era da radiologia, sabe, da policlínica. E foi nesse aqui, numa dessas sessões, que eles tiraram a minha máscara facial. Todo mundo tinha medo de tirar a máscara, porque tinha que colocar um negócio no nariz, etc., fechar os olhos. Eu, então, me submeti. Não, vamos entrar nessa. Então, me submeti lá e tiraram, sabe como é que é, direitinho? Foi numa dessas aulas aqui. Eles tiraram foto daquela também, da máscara facial. Agora, aqui que eu vi, assim, rapidinho, que eu achei foi isso que me chamou mais atenção. Agora, fala das faculdades, quando é que foi feita, as coisas do Mário. E o problema todo é o seguinte, a ascensão social e política do autor, a construção do mito Mário Palmério. Mas veja, outra coisa muito séria não fala, que o Mário fez tudo isso aí para derrubar os padres, lá do Colégio Diocesano. Essa também não fala aqui. Agora, eu, como estava lá por dentro, estava na família, né, aquele negócio todo, eu vi coisa que não está. Agora, tem uma foto clássica aqui, dele com a dona Cecília e as duas crianças, quando pequeno. Isso foi na inauguração da universidade, da faculdade. Ele tirou na porta lá da faculdade. Tudo também é das fotos clássicas lá do negócio. Todo mundo tinha lá, o povo guardava. Agora, é muito bom, porque ele fez um levantamento de um monte de nomes. Tudo gente que eu conheci aqui, entendeu? Tudo gente com quem eu trabalhei durante anos, né? Então, é como se fosse gente da família. Agora, é impressionante, de qualquer maneira. Ele fez um bom trabalho. O autor é André Azevedo da Fonseca. A esse professor André, os meus agradecimentos por levantar a memória do Mário Palmério, que foi um dos maiores caras que o Brasil já arranjou até o momento. Agora, professor, precisava de gente igual o Mário. Em relação a esse livro, na editora Unesp, que é a editora desse livro, você encontra para baixar o PDF do livro gratuitamente. Pelo menos eu consegui baixar e está lá ainda disponível. Então, quem tiver interesse, pode baixar esse livro em PDF de graça. E, se não me engano, eu recebi um e-mail hoje deles falando que está com 25% de desconto, todas as obras da editora Unesp hoje. Então, para quem quiser comprar o impresso, consegue mais desconto. Esse André Azevedo da Fonseca é professor e pesquisador do Centro de Educação, Comunicação e Artes da Universidade Estadual de Londrina. É daqui de perto. Doutor em História pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, campus de Franca, e pesquisador visitante do pós-doutorado do Programa Avançado de Cultura Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agora, ele foi professor e coordenador do curso de Comunicação Social da Universidade de Uberaba, a Uniub, onde criou o Memorial Mário Palmério. Ele é conhecido lá. Eu conhecia também o nome dele por causa disso. Agora, ele é também daqui, de perto, sabe? Professor. Agora, é muito interessante. Professor, mim, há quantos anos que eu não via nada desse processo? Professor Valdo, eu não entendi. O título do livro é Mário Palmério? O título do livro, A Construção do Mito Mário Palmério. Ah, do mito. Mito. Eu tinha entendido o livro. Estudo sobre a ascensão social e política do autor de Vila dos Confins. Por que ele, Vila dos Confins? Não, isso aí você sabe, é negócio de literatura. E qual é o mito? Os caras quiseram defender o pós-doutorado, aqui uma boa, o Mário é uma figura, né? Ficou na história. E outra coisa, ele fez muita coisa para os outros.
A coisa mudou em Uberaba com o Mário em matéria de assistência social. Professor, e por que ele está chamando de mito? Qual é o contexto? Porque até um certo ponto é mito mesmo, porque o Mário era mítico, a situação dele, tudo que ele tinha. Para você ter uma ideia, ele escreveu assim, que eu lembro dele escrevendo de noite lá, tudo, que eu morava lá, né? Então eu lembro dele escrever. Quando ele terminou, levou a boneca e ele mostrou para uma das nossas amigas da Academia Brasileira de Letras. Adivinha quem? A Raquel de Queiroz. A Raquel, então, fez o prefácio do livro dele, dizendo assim, o Mário já está lá na frente, ele não é novo, porque o primeiro livro dele já está lá na frente. Agora, veja, ele fez o primeiro livro por causa de um relatório que ele tinha que fazer do interior. Através do relatório, ele fez um romance. Esse dos Confins? O Vila dos Confins, o cara coloca o voto dentro da cueca, debaixo da cueca para guardar e tal. É cheio de malandragem. Agora, ele usou todos os termos de regionalismo da época. Ele é o seguinte, ele contratava os funcionários, tudo do interior, lá de Minas, do Triângulo Mineiro, e de noite ele chamava o funcionário e conversava com ele, para conversar na mesma linguagem dele, para saber como é que era o regionalismo. Pegar os termos, Foi, né? pegar termos, o modo, as histórias. O Mário fazia isso tudo. Sim. Outra coisa, o Mário, eu não sei se você está falando aqui, precisa ver. O Mário foi embaixador aí no Paraguai, e ele também era autor e compositor de guarânias. Entende? Um monte de guarânias, que foram expostas aí, publicadas, tanto no Paraguai quanto no Brasil, as guarânias dele. Ele era polivalente, o Mário era fora de série. Agora, outra coisa, eu não vi nada aqui que está falando que ele nasceu no Triângulo Mineiro. Nasceu no Triângulo Mineiro, mas não está falando que ele nasceu em Monte Carmelo, igual eu. Que ele só falava que era lá, eu sou da terra, mas não falava que era Monte Carmelo. Porque Monte Carmelo é muito pequeno perante o povo, toda a menor cidade de todos eles. Agora, tem mapa aqui, tem Monte Carmelo no meio e tal, tudo. Professor... Agora, tem aqui também, quando eles tentaram, que eles queriam fazer, muito antes do Mário, eles queriam fazer o separatismo do Triângulo Mineiro, juntando com São Paulo. Agora, o que é engraçado é que pegaram uma parte também de Monte Carmelo e ia para São Paulo. Tá o senhor seria paulista. Professor... aqui tem um mapa antigo. Isso é muito antes do Mário. Agora, uma outra coisa que está faltando aqui que eu não vi, é a Carta aos Triangulinos, que é uma das coisas mais sérias da política do Mário. Eu acho que ele não colocou, não, porque eu procurei aqui, que devia estar estampado o negócio, eu não vi, não. Mas ainda vou ler ainda o livro com calma. Professor, ver o que tem. Aqui no verbete do DAC, sim, na primeira parte aqui na introdução, o senhor podia desenvolver essa politicologia, por favor? As reformas políticas no Brasil estão paradas, quase andando neste 2012. Você sabe que estão, né? Alguém aí vai dizer que não? Está tudo parado. Nas tendências da pessoa totalitarista, autocrata ou dos megatrafalhos pessoais, podem ser incluídos a necessidade de dominar a situação, o desejo de ter sempre a última palavra e a insistência de ficar sempre com a melhor parte. Por aí, detetamos as loucuras interprisionais dos ditadores, das ditaduras ditabrandas ou antidemocracias. Ditadura, mega quadrilha política. E é o que a gente vê que o PT fez tudo para ver se faz uma ditadura. Lá o Chaves foi mais feliz que conseguiu fazer uma ditadura. A nossa amiga na Argentina está tentando fazer, mas ainda não conseguiu. Entende? Os mais fracassados nessa história de ditadura, até o momento, ainda bem, são os brasileiros aí do PT. Professor, a presidente da Argentina tem 96% de como é? Todo mundo vota. Não, de aprovação. Eles estão contra ela agora. Ela tem aprovação. Você está por fora, você está desatualizada. Não, já caiu última isso agora. aí. Ela está no buraco. Tem muita coisa contra ela agora. Tá, mas aí vamos Você voltar. não está atualizada sobre o assunto. Foi a última agora, eu vi agora, a última. 97, a última. Não, isso foi há muito tempo. Ela já caiu o negócio todo. Tem muita gente. Caiu para 90? O povo está passando fome da Argentina. Eu já falei com eles, se não tiver cuidado, eles vão voltar naquela fase antiga que eles matavam cachorro para comer. Pode ser que vai acontecer isso de novo. Eu vi isso tudo na Argentina. Professor, pode ser que vai acontecer a mesma coisa. O senhor colocou aqui ditadura,
ditadura, mega quadrilha. Eu estive em 6 política. ditaduras na minha vida, quietinho, Getúlio. examinando. Algumas eu sofri a influência negativa delas. A que me deu mais problema e que vi até gente morrer por causa disso, Getúlio. foi a ditadura do Franco na Espanha. Franco. Eu estive lá, Sim. e uma das vezes que eu estive foi com Chico Xavier. Nós vimos as coisas de perto. E havia perseguição contra a gente. O cara, por ser espírito, pra você ter uma ideia. A situação era precária. Por isso que eu vivo desancando com esse negócio de Opus Dei, essa loucura toda, que tudo é da Espanha. Lá, a gente não podia falar Opus Dei. Eu só falava assim, ó, Opus Dei. Baixinho. Opus Dei. Todo mundo tinha medo, porque eles mandavam matar todo mundo. E tudo era, tinha, só na época, havia vários ministros que eram do Opus Dei, da Espanha. Mas aí a gente... Agora, outra coisa que eu vi algumas coisas da irradiação dos processos da China, sabe, da ditadura do Mao Tse Tung, que eles matavam no mar. Eu vi um mar vermelho de sangue do povo que estava querendo sair da China com um canudinho no mar. E o povo vinha e tá. Eu vi o mar cheio de sangue, ainda com esse povo, entre Macau e Hong Kong. O que você quer? Tudo ditadura. E o povo tudo tentando fugir de lá, etc. Tal. Muita gente foi para as Filipinas. Depois eu fui para as Filipinas, nós tivemos banquete com os chineses que fugiram de lá. Agora, os chineses dava pena. O cara estava muito bem, tinha uma verdadeira indústria na China, deixou aquilo tudo e foi embora com a família. E às vezes família numerosa, um monte de gente, tudo isso a gente viu. Outra coisa, eles davam um banquete para nós, junto com os americanos, nós também retribuímos com banquete para eles. Tudo isso fugidos da ditadura nas Filipinas. Então, outra coisa, eu vi a ditadura do Perón, que esse negócio dessa Cristina Kirchner ainda é, você está entendendo, lambança das questões do peronismo. O peronismo foi favorável aos processos dos nazistas que mataram os judeus e levaram milhões de ouro, em ouro para a Argentina. Eu vi os alemães lá e vi a turma de peronistas ajudando isso tudo. Eu mesmo, pessoalmente, conversei com o ministro Perón na ocasião. Eu mesmo segurei macho flambô, o achote, para comemorar o processo de 1 ano da Salvadora da Plata, na Jefa de la Nación, que era Evita Perón. Eu peguei o negócio para participar, para ver como é que era. Uma loucura aquilo tudo. Então, eu sei, felizmente, na minha vida, a gente acabou vivendo alguns desses negócios. A vida me levou para ver. Professor. Eu não procurei isso, aconteceu. Outra coisa, vi a ditadura aqui, na época que o Mário foi lá, quem mandava no Paraguai era o ditador, o embaixador americano e o embaixador do Brasil. O embaixador do Brasil era o Mário. Ele mesmo me falou, não, falou para mim e para o Chico, quem manda aqui, eu sou o terceiro poder aqui nesse país, agora está um perigo. Aí eu vi para ele assim, realmente está. Ô Mário, que a situação é precária. Aonde a gente ia, tinha 2 caras com metralhadora nas costas da gente, assim, ó. Isso é da época do, sabe, eminente. Professor, e agora aqui? Brasil, agora. Pois é, mais agora, um o que a gente escândalo vê, essa com o turma do Dirceu PT, de novo. com esse Zé Dirceu, Pois queria é, de dominar isso novo. tudo aí. Mas ele diz que é inocente. Pois é. Ele Agora, diz que não era vergonha. nada com ele. E a gente faz o quê? Bota na TENEPES? É duro, né? Mas esse povo você não pode confiar, não. Esse Zé Dirceu, você vai confiar? Alguém confia nele aqui? Professor, há alguns anos para cá estou com muita dificuldade de relacionamento com meu pai, sendo que até a sua presença me irrita. Moramos na mesma casa. Em alguns momentos não quero nem olhar para ele. Parece que a sua energia me deixa mal e que ele quer me mandar me controlar. Reflito sobre isso e sinto pena dele. Isso pode ser influência de consciências, está na cara, né? São as consciências que estão com ele, que estão indo também para o seu lado. Agora, a melhor coisa que você faz é abençoar o papai. A gente não pode brigar com o pai. Pai é pai, né? Mãe é mãe. Esse é que tem razão.
Professor Alexandre, poderia relacionar o tema da subestimação da finalização da GESCOM com a pré-intermissiologia? Qual perspectiva para a próxima intermissão você faria para a CONSIM com dificuldade na acabativa da GESCOM? Do mesmo modo, quais consequências positivas na pré-intermissiologia você percebe para a CONSIM que consegue finalizar bem suas GESCONs? Eu procurei enfatizar essa questão na frase enfática, porque eu vejo que justamente o desafio de fazer uma GESCOM bem feita, pelo menos o máximo que a gente pode dar de si naquele contexto evolutivo, vai repercutir na próxima intermissão, na pré-intermissiologia. Então, no meu ponto de vista, o que eu vejo é o seguinte, eu acho que são vários pontos para se avaliar. Uma questão que eu pensei muito antes aqui, na questão do verbete, é que muitas vezes a pessoa fica achando que o efeito da GESCOM está em apenas ela deixar algo registrado, que vai ficar para sempre, que vai perdurar mais tempo do que ela e tal, mas é mais do que isso eu vejo. Eu acho que todo o processo da realização da GESCOM, o que ela precisa superar em termos de recins, em termos de estabelecer uma rotina produtiva, todo o processo de autossuperação que ela tem que fazer para concretizar essa GESCOM, que não é fácil, ela tem que abrir mão de algumas coisas para priorizar, para botar foco, dormir menos em algumas fases, botar mais exaustividade durante a produção. Tudo isso dá uma sensação de gratificação posteriormente, mais segurança íntima, pessoal, que vai perdurar isso daí para os próximos anos da vida dela e na próxima intermissão. Então, acho que esse é um ponto muito sério que eu vejo, né? Além de você conseguir concretizar algo que vai ficar aí, mas acho que o mais sério é o processo também de você fazer a GESCOM, né? Que às vezes é só quem passa por isso que percebe isso mais claramente, né? Que aquilo, a tua história, o teu passado, fica vincado a algumas questões que você teve que focar, priorizar para chegar àquela condição. Então isso é muito sério, porque você deixou de fazer muita coisa para priorizar outras. E esse é um ponto que tem efeitos que a gente só vai ver depois, nessa vida mesmo e depois no futuro. Então acho que a ênfase que eu quis dar foi nesse sentido, que a questão do livro, ela mexe não só com uma produção que você faz, com algo que você deixa aí, um legado, mas ela ela mexe com você também, na sua intraconsciencialidade. Para concretizar um livro que se propõe a ser uma TARES, você tem que mexer muita coisa em você, a começar pela rotina que você tem que estabelecer e o foco que você tem que manter para concretizar aquilo. Deparei-me com a notícia do e-mail online no site do Terra, de 27 de novembro de 2012, quer dizer, de ontem. Idosa britânica que mudou de sexo se arrepende e pede nova cirurgia. Pelo que entendi, ela quer voltar a ser homem novamente antes da dessoma. Diz que está desesperada para voltar ao gene de nascença antes que seja tarde. Tanto que está se tentando se reconciliar com a antiga família. Está limpando as pegadas, correto? Pelo olhar da conscienciologia, quais as implicações dessa CONSIM se ela dessomar num corpo que não era o seu de origem antes da ressoma? Haverá algum problema com alguns dos corpos extrafísicos, como psicossoma ou mentalsoma? Ou o problema seria apenas com o pensene? Não, eu já expliquei isso aí há muito tempo. O que se passa aí no caso, muito sério, é o problema da paramutaciologia, que a pessoa ela começa a perder a possibilidade e a capacidade de fazer a transfiguração do processo do psicossoma. Isso implica todo o holossoma e cria problema para ela. O que é interessante é que eu já falei aqui para vocês há muito tempo. Eu era, há muitos anos já, logo que estava começando a terminar meu curso de odontologia, e logo que eu comecei a fazer medicina, isso foi na década ainda de 50, o que é que se passa? Eu atendia homossexuais, via aquela situação toda, então comecei a estudar o processo de homossexuais e lésbicas. As lésbicas não eram visíveis, era muito difícil você ver uma ou outra lésbica. E aquela que tinha, geralmente, era muito homem demais,
E quase sempre, então, essa é que se fazia exibição mesmo pública da situação, mas eram raras, eram exceções. Agora, homossexuais sempre tinha uma porção, mas todo mundo meio rustido, no armário, aquela situação toda. Mas então o que a gente chegou nessa conclusão era o seguinte: quando a pessoa começa a mudar de sexo, o que se passa? Ela está usando, ela recebeu um corpo com a função, a fisiologia de um modo, e ela começa a alterar essa função para o outro modo, ela então começa a perder a noção da morfologia do corpo, porque o processo sexual comanda a morfologia. O homem é diferente de mulher, até pela aparência, por causa disso, não é só por causa da genitália. Agora, a partir disso, então, a gente começou a estudar, e eu, então, cheguei à seguinte conclusão: amanhã eles vão fazer sexo, vão mudar o sexo e outras coisas mais, e fazer uma cirurgia, e as pessoas vão querer voltar atrás e vai criar problema. Isso foi muito antes da transexualidade, eu já falava isso tudo. Inclusive, eu falava isso no movimento espírita, para você ter uma ideia. Porque no movimento espírita é assim de homossexual, porque eles iam tudo para lá para poder aparecer. Porque tem muito homossexual que tem a tendência artística, quer se exibir, quer ficar num palco, quer aparecer. Então, isso é comum. Agora, então, lá, o que acontece? Isso é que mudança do processo, transmutação, entende? Então a pessoa é a paramutaciologia, a mutação. A pessoa muda e ela não fica satisfeita. Por quê? Você vai notar isso tudo com homossexual e com lésbica. A maioria deles são insatisfeitos. Eles nunca estão satisfeitos afetivamente nem sexualmente. É tanto que você jamais encontra. Eu estudei durante muitos anos para ver se achava um casal de homossexuais ou de lésbicas que tivesse completado as bodas de ouro de 50 anos. Nunca encontrei um. Entendeu? Por quê? Eles não são satisfeitos uns com os outros. E eles acabam sendo promíscuos. Agora, essa promiscuidade já faz parte do processo da transformação, entende? A morfologia, a forma. Então, essa forma, fora do corpo, você encontra com essas pessoas que atingiram um nível mais parapatológico. Então, elas ficam perto de você e o psicossoma parece uma ameba. Ele muda toda hora. E aquilo incomoda quem está perto. Não é gostoso, não é bom ficar perto desse povo. Entende? Aquilo ali mostra que há já uma patologia supercarregada dentro do processo da patologia, da morfologia, da forma, que não aguenta segurar a forma. Porque o psicossoma é a consciência, os pensamentos que tem que manter, é a vontade da pessoa. Agora, chega num certo ponto, que ela já mudou tanto, já quis tanta renovação, não ficou satisfeita com nada. A promiscuidade chega num ponto que implode tudo. Tem um homossexual, então, desde aquela época que eu falei, olha, você tem que olhar, hein? Veja bem, se você não vai chegar ao exagero, amanhã você faz uma transexualidade, a cirurgia, você vai querer voltar e o negócio não vai dar certo. Essa mulher aí, ó, tudo indica que é isso. Agora, precisava de explicar para ela que tem isso tudo. E outra coisa, ela não se incomodar se ela fez a cirurgia, não. Deixa dessomar desse jeito. Agora, o problema é a cabeça dela. Admitir o corpo que a genética lhe oferecer e não ficar alterada. Agora, o que se passa? Vai chegar a um certo ponto que, em alguns desses casos, a pessoa fica hermafrodita. Ele vem com os dois sexos e não sabe o quê. Eu fui estudar isso também. Teve um dos casos, por exemplo, que foi horrível. O cara aparecia como homem, mas ele começou a ficar careca, por isso que ele aparecia como homem. E ele não queria usar peruca por causa do calor. Então, o que se passa? Chegou a um certo ponto que ele teve relação com um homem e engravidou. Aí, eles fizeram um aborto. E eu vi, no dia, então, que foram lá conversar com ele, depois do aborto, eu fui lá e vi o que o médico, o professor, falou para ele. Que ele não podia de ter outra gravidez, porque aquilo poderia matá-lo. Está entendendo? Explicou tudo por quê. E ele era hermafrodita. Sai dessa. Esse eu vi de perto. Agora, veja, é a mesma coisa. Hermafrodita, homossexual, lésbico, todos eles estão nesse processo devido ao problema da antifisiologia. Quer dizer, estão usando o corpo dentro de uma condição antifuncional, contra a função natural do corpo. A biologia não admite mutilação, ela não admite contra ela tem princípios muito rígidos, a biologia humana. Agora, veja,
Você não vê os homossexuais, nem o povo da psicologia, nem da medicina falar na antifisiologia deles. Todo mundo bate palma, fica por isso, estão casando, arranjando filho, não sei como é que eles estão adotando, mas ninguém fala nessa antifisiologia. Quer dizer, isso aí é uma pequena ventania que ainda vai virar tempestade. Vocês podem esperar que isso ainda vai dar muita conversa para a manga. Os homossexuais teriam que enfrentar a antifisiologia para discutir o assunto. Agora, eu já vi homossexuais que saiu do armário, o outro que assumiu a condição, o outro que deixou a homossexualidade, outros que vieram atrás da gente para deixar a homossexualidade, e lésbica, idem, com a mesma data. Nós mesmo temos gente por aqui que já foi lésbica e não é mais. Vamos entender bem isso. De modo que é a vida. Agora, ó, nós esperamos de você mais pelo menos uns 200 verbetes. Nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 48 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 25 perguntas online. Os recados de hoje são do Loche, sobre o balanço existencial, a Patrícia, ECP2, a Valdirene, Escola do Parapsiquismo, e a Neida, sobre o Congresso de Tenepsologia. Agora com vocês o Fernando, sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Então, no próximo domingo, nós vamos sortear 2 vagas do Congresso de Tenepsologia online. São vagas que a pessoa pode assistir esse curso à distância, então. Então, você, amigo que tiver com a assinatura ativa, em dia, pode concorrer a essas vagas aqui. Então, nós estamos chegando já no final, já estamos praticamente no mês de dezembro. A gente faz um apelo aí novamente, uma convocação para os amigos cujas assinaturas estão vencendo nos últimos meses. Venceram. Só em novembro são 44 assinaturas, tem só 22 renovadas. Chegamos à metade só e já está no final do mês. Juntando aí os últimos meses, temos mais de 80 assinaturas vencidas. Então, a gente volta a falar aqui ao teletertuliano, ao tertuliano que ainda não é associado ao programa Amigos, ou que está com a assinatura vencida, para que, dentro das suas possibilidades, dentro do seu planejamento, você possa fazer a sua adesão, renovação neste mês ou no mês de dezembro, para poder, que a gente possa manter os recursos, que dão sustentação financeira para a produção da enciclopédia, toda a estrutura de transmissão de tertúlias, holociclo, holoteca, tá certo? Então, a gente volta a fazer apelo a vocês para a renovação da assinatura do programa Amigo da Enciclopédia. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que será a sua 11ª edição, ocorrendo entre os dias 9 e 12 de fevereiro do próximo ano, 2013, período do Carnaval. A proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer um inventário da sua vida, levantando, desde o momento do nascimento até os dias de hoje, os seus erros, acertos, conquistas, realizações, e a partir daí, então, poder elaborar um saldo dos resultados que vem obtendo na sua programação existencial. Para isso, nós vamos contar com um conjunto de professores, em torno de 20 professores, realizando uma série de atividades dentro do próprio curso, e gostaríamos aqui de destacar algumas das conferências que nós vamos ter. Por exemplo, Proex e Judaísmo, com o professor Alexandre Zaslavski. Nós vamos ter também o talk show com o professor Nário Takimoto, onde a turma toda então fará uma bateria de perguntas sobre a vida para servir de estudo de caso. Nós vamos ter Proexometria Pré-Executiva com a professora Cristiane Ferraro. Vamos ter também uma conferência muito interessante como estudo de caso, Maxi-Dissidência do Islamismo, com a professora Sheila Ali. E também vamos ter também a infiltração cosmoética na África, com a professora Juliana Costa. Também são 2 casos, então, interessantes nesse balanço existencial, dentre outras atividades. Então, gostaríamos de contar com a presença de vocês. O curso ocorrerá aqui no Discernimento, na Cognópolis, em Foz do Iguaçu. E também, na quarta-feira, no dia 13, nós vamos ter um curso que eu irei ministrar, que é Assistência de Destino. A proposta, então, é abordar os temas de decisões de destino, encontros de destino, abertura de caminho, semiologia existencial, sincronicidades e parapsiquismo,
acertos grupocármicos e amparadores de destino. É um curso inédito, vale então a pena aí todo mundo participar. Muito obrigado. Boa tarde. O nosso convite é para o ECP2 de confraternização das instituições conscienciocêntricas. Ele vai acontecer agora em dezembro, de 11 a 13, e o EPICON será o professor Hernande Leite. É uma ótima oportunidade para todos que trabalham com as ideias da conscienciologia, unidos, se confraternizar, tanto equipes intrafísicas quanto equipes extrafísicas. Vai acontecer no Hotel Rafaim da BR, e nós teremos também nessa ECP2 pesquisas de campo com o professor Ismael. Então, nós solicitamos a todos que não deixem as inscrições para as últimas horas. Nós vamos fechar a turma com uma semana de antecedência. Obrigada a todos. Boa tarde. O convite é para a Escola do Parapsiquismo, que é um programa que tem o objetivo de favorecer o desenvolvimento do parapsiquismo. A escola ela está organizada em 3 módulos, com a duração de 1 ano no total. O primeiro módulo ele começa no mês de janeiro, que é de 2 a 6 de janeiro. O segundo módulo é de 15 a 19 de julho. E dia 16 a 20 de dezembro é o último módulo. Então, em cada módulo, os participantes têm entrevistas com EPICONs e professores, exercícios energossomáticos, aulas com temas voltados para o desenvolvimento do parapsiquismo, participam de campos instalados por EPICONs, além de atividades optativas entre os módulos, por exemplo, 40 manobras, acoplamentários, dinâmicas parapsíquicas, laboratórios de autopesquisa. Para maiores informações, a inscrição é na recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidar os tertulianos e tertulianos a participar do evento tradicional que ocorre no CAEC sempre aos finais do ano. Então, nós temos a imersão no TENEPS, que acontece de 17 a 26 de dezembro. Nós temos também este ano o primeiro encontro internacional de tenepsologia e 5º encontro internacional de tenepsistas. E vai ser no período de 17 a 20 de dezembro. É uma ótima oportunidade para quem é tenepsista e quem ainda não é e tem interesse no tema, a vir debater conosco. Ele vai contar com 3 conferências, 3 meses de debate, 9 mini-conferências e um workshop de bioenergias. E a novidade é que este ano também será transmitido online. Então, para as pessoas que têm interesse em participar presencialmente ou assistir online, deverão realizar a sua inscrição no CAEC. Para maiores informações, busque o telefone 45 3525 2652. Participem, estão todos convidados. Para amanhã teremos o verbete Saúde Cerebral. A especialidade é holocerebrologia, de autoria da professora Adriana Chalita. Obrigado pela presença de vocês e até amanhã.